O momento do plantio é um dos mais importantes na lavoura de soja. A semeadura interfere diretamente na evolução da cultura, resultando ou não em uma boa safra. No Técnica Rural, vamos ver como as tecnologias da agricultura de precisão estão sendo utilizadas no plantio de soja e as dicas de regulagem e manutenção da semeadora. Plantas da mesma altura, com germinação na mesma época e um espaçamento uniforme. Essas são algumas das características de uma lavoura de soja bem implantada. Para alcançar esse padrão, é preciso que a operação de semeadura seja bem feita. O momento em que a semeadora está colocando a semente na terra vai se refletir até o final do ciclo da cultura, com impactos diretos sobre a qualidade e a produtividade. Muito do investimento, ou boa parte do investimento na lavoura, ele já foi feito no momento do plantio. Todo o sucesso da lavoura, ele está muito relacionado com a qualidade a que foi feita a operação de semeadura, a operação de plantio. O produtor Flávio Celi, de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, cultiva 1.000 hectares de soja e confirma a importância de uma lavoura bem implantada. O stand hoje é fundamental, é o início. Hoje se diz assim que se tiver um bom stand, se a cultura arrancar bem, estamos com a metade da colheita praticamente garantida. O uso das tecnologias da agricultura de precisão na semeadura também contribui para melhorar a qualidade do plantio e o rendimento das operações. O piloto automático, por exemplo, aumenta a eficácia do trabalho. No final do talhão, ele não precisará fazer manobras para retornar na linha paralela ao lado daquela em que ele já realizou a semeadura. Ele pode falhar uma linha ou mais de uma linha e entrar direto na linha que ele tem que semear. E depois ele pode vir então fechando essas lacunas que você foi fazendo. Por exemplo, ele pode fazer a operação na linha 1, na 3, na 5, na 7, enfim, ele ir fazendo as linhas de número ímpar e voltar fechando as linhas de número par. Essa maior eficiência no momento da manobra, esse menor gasto de tempo no momento da manobra, ele acaba por aumentar o rendimento operacional de uma máquina. E foi buscando maior rendimento que o produtor Flávio Celi investiu na agricultura de precisão. A época melhor seria em novembro, então dezembro já começa, no início de dezembro ainda é bom. Mas se faltar chuva, por exemplo, né, ficar uns 20 dias sem chover, que nós ficamos sem plantar, então fica menor a época de plantio. Então em poucos dias eu teria que fazer o meu plantio render o máximo, né? Por causa, às vezes, normalmente é por causa de falta de umidade. Quando o produtor opta pelo uso do piloto automático na semeadura, é necessário adequar o trator ao trabalho que será executado. Escolher o rodado correto, o pneu correto para executar esse trabalho. Esse pneu trabalhar dentro de suas características recomendadas pelo fabricante, ou seja, pressão do pneu, uso de lastro ou não. Também a questão do peso do trator, a correta lastragem desse trator, para que ele consiga então fazer da maneira mais eficiente a transferência da potência do motor até a barra de tração, que é quem vai fazer, quem vai puxar o implemento para realizar a operação de semeadura. Então, aí é a primeira etapa. O próximo passo é verificar se a semeadora está ajustada corretamente para a execução do trabalho programado no piloto automático. Na questão da simetria da semeadora que vai realizar a operação. Primeira coisa nós temos que ver. Nesse exemplo aqui, nós temos duas semeadoras montadas em um tandem, cada semeadora com 9 linhas a um espaçamento de 50 centímetros. Ao todo nós temos 18 linhas, que é um número par. Então nós devemos pegar exatamente o meio da máquina, tá, no sentido longitudinal, ou seja, vai dar exatamente no meio do cabeçalho. E daí nós temos que pegar a metade do espaçamento para o lado esquerdo, e aqui deve estar a primeira linha do lado esquerdo,
e a outra metade do espaçamento, ou seja, 25 centímetros para a direita, a primeira linha da semeadora do lado direito. A partir daí, então nós temos que cuidar a equidistância das linhas, ou seja, que todas as linhas estejam distanciadas em 50 centímetros, no caso do nosso exemplo aqui, tanto para um lado quanto para o outro. Por que a importância dessas duas regulagens? Porque até então, se fazendo uma semeadura sem utilização do piloto automático, o operador ele se guiava pela marca feita pelo marcador de linha, lá no solo. Então não importava se a semeadora estava com as linhas montadas um pouco deslocado para a esquerda ou para a direita. O fato é que ele iria seguir aquela linha que foi feita pelo marcador na passada anterior, e isso iria ficar, digamos, adequado, ou seja, com a mesma distância da passada anterior. Quando você trabalha com piloto automático, o piloto automático ele cria uma linha imaginária, tá? Que o trator, a máquina, vai percorrer, e ela, por característica, a gente pode fazer um deslocamento dela, mas ela, por característica, ela já vem setada para ser exatamente no meio da máquina, no sentido longitudinal. Então, se essa linha que a máquina está seguindo, ela está bem no meio, mas as linhas elas estão um pouco deslocadas para um lado e para o outro, será notado uma diferença no espaçamento entre linhas, nas emendas das passadas. Tá? Então, por isso que a gente tem que ir lá e conferir a simetria da semeadora. Só depois de ajustar os equipamentos que serão utilizados é feita a programação do sistema. A primeira configuração que a gente deve fazer é a questão das dimensões. Tá? Cada máquina, cada trator, enfim, ele tem suas medidas, as suas dimensões, características dimensionais. Então, distância entre eixos, altura da antena, distância da antena até o eixo traseiro. Enfim, nós temos aqui inúmeras medidas que nós vamos ter que verificar em loco e colocar essas medidas, então, aqui no equipamento, para que ele consiga, então, ter esses parâmetros das reais dimensões da máquina quando em trabalho no campo. Da mesma forma, é feito para o implemento, ou seja, a distância do acoplamento até os órgãos ativos do implemento, tá? Sua largura de trabalho, e se for no caso do implemento que tenha um deslocamento lateral, que esse então seja configurado aqui no equipamento. A tecnologia da agricultura de precisão permite que o operador se concentre na qualidade do plantio, ao invés de focar nas manobras que devem ser executadas. Esse trabalho passa a ser atribuição do piloto automático. No momento que ele faz a manobra de cabeceira, ele então ele ativa o piloto automático nesse botão e solta a direção da máquina. Então, a partir daí, ele vai baixar então a semeadora, utilizando para isso os comandos do sistema hidráulico, e o trator então vai fazer a operação de semeadura durante toda essa faixa. Chegando novamente ao final dessa faixa, ao final do talhão, ele assim vai realizar a manobra de cabeceira. Aqui ele tem como observar o erro em que está a operação, ou seja, a execução da operação. Nesse outro campo aqui nós podemos ver qual é o número da linha que ele está, o número de hectares que já foram cobertos, que já foram plantados. Aqui nós temos a velocidade com que a máquina está operando e aqui o número de satélites. Então, com essas informações aqui, ele consegue ter um maior conhecimento das reais condições em que a máquina está operando e conseguir também, pela automatização do trajeto da máquina na lavoura, conseguir prestar mais atenção na semeadora em si. Alguns tratores vêm equipados também com câmbio automático, oferecendo mais uma facilidade na operação. O operador ele tem condições dele fazer uma programação das marchas que ele irá utilizar na operação de semeadura, na operação de plantio, e com isso o trator ele vai operar dentro dessa gama de marchas que foi programada. Ou seja, nesse exemplo aqui nós podemos visualizar
ele está programado para trabalhar na marcha 2A, ou seja, grupo 2, marcha A, até a marcha 2F. Isso com a rotação do motor de 1.800 RPMs. No momento que esse trator passar por alguma situação em que ele necessite uma troca de marchas para poder vencer o trabalho, ele automaticamente vai fazer essa troca de marchas até o limite inferior a que foi programada a transmissão e para vencer esses obstáculos. E novamente, à medida que ele for ultrapassando esses obstáculos, ele vai fazendo as marchas até chegar naquele limite superior. E nesse exemplo aqui está configurado como sendo a 2F. Veja a seguir dicas de regulagem e manutenção da semeadora. O Técnica Rural volta já. Voltamos com